Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Vamos à oração diária do dia de hoje e em seguida a nossa oração nós iremos então a uma palavra. E esta palavra que tem como título Contemplando o Inferno. O inferno é real? Qual é a realidade do inferno? Vamos saber, né? Mas antes de nós orarmos e também ministrarmos a palavra, eu gostaria muito que você, que ainda não é inscrito no canal A Visão Além, se inscreva, junte-se a nós aqui no canal A Visão Além, se inscrevendo. Quando você se inscrever, ative o sininho para receber as nossas postagens. Deixe o seu like, é tão importante que você que é inscrito, dê o seu like todos os dias nos nossos vídeos e compartilhe o nosso canal com mais pessoas. Quero também dizer a vocês que todos os dias, de segunda a sexta, tem oração com palavra a partir da meia-noite e nos finais de semana sempre um estudo. Nós colocamos agora sobre batalha espiritual, mas tem vários estudos. A cada dia que passa nós vamos melhorando a qualidade dos vídeos e do áudio, queridos, para que nós juntos possamos nos alimentar da palavra de Deus e buscar a Deus. Oremos ao nosso Deus, bondoso e eterno Deus, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus da igreja, Deus do perdão, da misericórdia. A Bíblia descreve suas características, meu Deus, desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse. A Bíblia declara para nós o plano de salvação, o amor de Deus para com os homens, a paciência de Deus para com o homem, a misericórdia do nosso Salvador para com os homens. Por isso nós te louvamos, nós te adoramos, meu Deus, de todo o nosso coração. Eu sei que vivemos no mundo da tecnologia, estamos vivendo a chamada era pós-moderna. Chegamos a um nível de tecnologia que até assusta. A comunicação via satélite, hoje a internet que nos conecta com todas as partes do globo terrestre. Ah, Santíssimo, as tecnologias da nanotecnologia, os microchips, a aviação espacial, os satélites, os submarinos modernos, a robótica em todas as áreas do homem, em todas as áreas necessárias ao homem, como a medicina e a indústria. Santíssimo Deus, mas nada disso mudou ou melhorou o homem. O homem ainda continua violento. O homem sem Deus ainda é um ser pervertido. Sem Deus, sem o amor de Deus na tábua do coração, o homem é cruel. E nós observamos esta crueldade do homem quando ele se encontra distante de Deus. É cruel quando ele está no mundo das drogas, do crime. Ele é cruel quando ele se torna um político corrupto. Ele é cruel quando ele não reconhece a grandeza e o senhorio do Senhor. O homem é cruel, Senhor, sem a tua presença. O homem sem Deus é como uma folha que caiu de uma árvore, secou e o vento levou. O homem sem Deus é como uma árvore seca, desprovida das folhas e dos frutos. Mas o homem com Deus é como uma árvore frutífera, em plena estação dos frutos e cheio deles. Santíssimo Deus e Pai, a tua palavra nos ensina que luz para os nossos pés é a tua palavra. A tua palavra nos faz entender e compreender que precisamos do Senhor, que dependemos do Senhor, que sem a tua presença não somos nada, não iremos a lugar algum, não chegaremos a lugar nenhum. Mas a Bíblia nos exorta, a Bíblia nos ensina que dois caminhos estão determinados para o futuro do homem. Após a morte, Hebreus 9, verso 27 diz, e segue-se o juízo. E a Bíblia nos relata que dois destinos esperam a alma do homem: o céu
para aquele que recebeu Jesus, para aquele que recebeu a graça, para aquele que recebeu o perdão, para aquele que se humilhou aos pés do Senhor, que perseverou até os últimos dias. Mas existe o inferno e ele é real. É para aqueles que não aceitam a Jesus, para aqueles que rejeitam o amor de Deus. Deus, que é o grande arquiteto do universo, criador de todas as coisas, dos céus, da terra, as estrelas, os oceanos, o sol, a lua e a vida humana e todos os seres viventes. Ó Deus de amor, Jesus, o seu Filho, Pai, foi quem mais falou da realidade do inferno. Jesus disse acerca dos dois caminhos. Ele fala do caminho estreito e ele fala do caminho largo. Ele diz que a porta estreita, apertada, conduz à vida. Mas ele também fala que a porta larga conduz à perdição, à destruição do homem. Mais do que nunca, Pai, é necessário o homem buscar a face do Senhor, receber Jesus em seu coração, se humilhar na presença do Deus vivo. Ajude-nos a sermos fiéis à Tua palavra. Eu sei, a Bíblia nos exorta, nos dá detalhes que vão marcar que está próximo a vinda de Jesus. Diz a Tua palavra que a ciência se multiplicaria e olhe o nível da ciência. Diz a Tua palavra que o amor se esfriaria e olha como está o homem. Que se multiplicaria os escândalos e o que mais vemos é a multiplicação dos escândalos no seio da igreja. Pastores corruptos, adultérios, prostituição, corrupção em todos os setores, decadência moral, remoção dos marcos da igreja, das colunas espirituais da igreja, como a oração, a palavra, a doutrina de santificação. Santíssimo Deus, não deixe que o inimigo nos engane, nos venha nos iludir, venha nos isolar, a ponto de nos perdermos a direção da salvação que está em Cristo Jesus. A Tua palavra diz: buscar-me-eis e achar-me-eis quando buscardes de coração. É a Tua palavra que ensina desta forma. É a Tua palavra que diz para nós buscarmos tempo e fora de tempo, clamarmos enquanto podemos achá-lo. Desperta, meu Jesus, a Tua igreja. Desperta os jovens, a mocidade, os adolescentes, os pastores, os ministros do Evangelho. Aliás, renova, meu Deus, a fé daqueles que querem servir o Senhor com sinceridade. Renova as nossas forças. Deus, nunca foi tão necessário o discernimento das coisas santas, para não sermos iludidos, enganados. Meu Senhor, às vezes nós observamos este evangelho que estamos vivendo, um evangelho moderno, até aí tudo bem, mas quando se remove a oração, se remove a verdadeira palavra, a santificação é removida. O temor, Senhor, estamos perdendo o temor, estamos ficando vaidosos, uma igreja vaidosa, profana, carnal, morna, como a de Laodiceia. Jesus, a igreja que hoje não influencia mais, é influenciada pelo mundo. Uma geração que não sabe colocar o rosto no pó e suplicar. Cadê a igreja que orava? Cadê a igreja que influenciava, que inquietava o mundo?
Deus tremendo, nos desperta para não sermos iludidos à luz de doutrinas diabólicas, de falsos mestres e de falsos pastores. Por isso nós oramos diariamente aqui. Quantos estão sofrendo? Quero começar pelos presídios, vidas que ali estão, filhos de cristãos, afastados do Evangelho, pessoas que também não conhecem a Tua palavra, mas que dentro de um presídio se converteram, Jesus. É a estes que eu quero apresentar e interceder por eles. Aqueles que estão nos manicômios, os que moram nas ruas, os que não conseguem caminhar na Tua presença. Eu quero lhe apresentar também, Jesus, os hospitais, os leitos de hospitais, as UTIs. Meu Deus, aquele que está dentro de sua casa num leito de enfermidade, que a cura, o milagre que está em Cristo possa entrar dentro desta casa. Quero conclamar, suplicando em favor desta mãe que chora e deste pai, por este filho vencido pelas drogas, este homem dominado pelas drogas, esta mulher dominada pelas drogas. Mas o Senhor tem poder para libertar, para transformar, para renovar, para restaurar, para colocar de pé, para curar o enfermo, para curar o abatido, meu Deus. E eu quero lhe apresentar a Cristiane, a Rose, o irmão João lá da Vila Progresso, pastor João, o Marcelo, a irmã Mônica, o irmão Éver, a irmã Ruth, a irmã Mônica. São muitas vidas que nos pedem oração aqui no canal. Nós temos apresentado essas vidas, meu Senhor. Irmãos aqui do Brasil, do exterior também, da África, lá da Índia, da Ásia, ali na Europa, Senhor. Estas vidas que nos acompanham no Face, no Instagram, nós apresentamos todos os inscritos do canal, os que vão se inscrever, aqueles que estão enfermos, que eles possam ser curados, os desempregados, ver uma porta se abrir, e aquele que está desenganado, ver o milagre chegar. Bendito Deus, eu oro pelas missões neste momento, pela obra missionária, pelo trabalho missionário, Senhor, em todas as nações. Levanta uma geração de homens compromissados com a Tua palavra, compromissados com a Tua justiça, compromissados com a verdade do Evangelho. Levanta uma geração que ora, que estude a Bíblia, que se consagre, que verdadeiramente renuncie o pecado. Grande e eterno Deus, bondoso Pai das luzes, como te pedir, como te buscar? Clamamos, ó Deus, pelos casais. Eu repreendo esse espírito de separação, de divórcio, de adultério, que tem destruído os casais. Jesus, eu quero apresentar esta pessoa que está oprimida por demônios, que ela seja liberta desta opressão, desta possessão, esse espírito de loucura. Sai desta mente, sai deste corpo, de enfermidades nas pernas, no sangue, no coração. Aonde houver uma enfermidade no corpo desta criança, deste jovem, deste homem, desta mulher, deste idoso, seja repreendido no nome de Jesus, e que haja cura, paz e grandes maravilhas na vida dos que ouvem, dos que acompanham este canal. É o que eu te peço juntamente com os teus filhos, papai, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho do Deus vivo, em nome de Jesus. Mas nós, neste momento, iremos à palavra de Deus agora. Iremos à palavra de Deus, mas antes de eu entrar na palavra de Deus, eu gostaria muito que você que não é inscrito no canal se inscreva, ative o sininho, deixe claro o seu like e compartilhe o nosso canal com mais pessoas.
Então deixe o seu like, dê like e vamos à palavra de hoje. Contemplando o inferno. Você pode falar, mas pastor, que palavra terrível. Vamos lá, nós precisamos entender a palavra de Deus. Nós precisamos compreender a palavra de Deus. Entender por que Deus quer falar conosco desta maneira. Vamos lá, queridos, entender o que o Senhor quer falar conosco. O livro é Lucas capítulo 16, o verso 19 ao 31. Lucas capítulo 13, verso 23 ao verso 28. Querido, nós já falamos acerca dos céus. Como um tema para a nossa adoração pessoal, nós já falamos do céu. O que é o céu e para quem se comprometeu ir para lá e lá viver, né? Eles desenvolveram a fé e obedeceram o evangelho de Cristo para morar no céu. Eles viveram para Deus na terra, não foi apenas um desejo ou uma aspiração. Não nos é dito onde o céu está localizado, apenas que Deus mora lá. Questionamos como é o céu, glorioso, rico, enorme, tranquilo e um lugar agradável. E observamos a natureza dos seus moradores, amoroso, de alto caráter moral e família. Todos no céu verão Deus face a face interminavelmente, amor e segurança totais. Isso é o que estamos falando do céu. Agora nós vamos falar sobre um outro lugar, um lugar que nós não desejamos para ninguém, nem para o nosso pior inimigo, mas infelizmente ele é real. E este estudo examinará o outro lado da moeda, lá no inferno. A maioria das pessoas irá para o inferno, é bíblico, irá. O inferno é um lugar de banimento, é. Um lugar de punição, é. Não há esperança, não há esperança. E falando sem rodeios, ao contrário da opinião popular, a maioria das pessoas, infelizmente, irá para o inferno. É triste ter que dizer isso, mas é uma verdade que nós temos que pregar. Parar de pregar besteira, de pregar só bênção, mas pregar a verdade. As pessoas tentam negar o inferno porque não aceitam a palavra de Deus. Então, como eu não aceito a palavra de Deus, a melhor maneira que eu faço, que eu acho, é negar a existência deste lugar tão medonho, deste lugar tão cruel. Então, muitas pessoas não querem. Elas reduzem o cristianismo a meros sentimento, quer dizer, um meio social. Mas existe pelo menos 4 visões, 4 opiniões acerca do inferno. Vamos a elas? Naturalismo. O naturalismo diz apenas o mundo material é observável, né? Que apenas o mundo material e observável é que existe. Não é possível o inferno existir. Isso são os naturalistas. A visão clássica, o inferno é um lugar eterno de interminável tormento para os ímpios. 3. A aniquilação, essa é uma outra visão. O inferno é real, mas não eterno. Os ímpios serão destruídos lá. E a 4ª visão, que é a visão universalista, ninguém, ou pelo menos muito poucos, vão para o inferno. Pode ou não pode existir. Aqui você já vê o dedinho do relativismo. O relativismo, queridos, é aquela visão, meus amados, que nem tudo é certo, nem tudo é errado. Aqueles 2 olhinhos, né? Um branco e um preto, que fala yang e yang, aqueles 2 bichinhos, né? Tem um branquinho e um pretinho que fala yang yang, o equilíbrio. Então, durante o ministério de Jesus, ele ensinou sobre o inferno, né? Mais sobre o inferno do que o próprio céu. Se alguém não acredita no inferno, ele não acredita na inspiração das Escrituras. Se uma pessoa não crê no inferno, ele não acredita que Jesus é Deus, ou seja, fala apenas a verdade. Ele não acredita. É uma realidade. As pessoas não acreditam.
nessa veracidade da palavra. Jesus falou, né, sobre a realidade do inferno. Em Mateus 5:22, eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E quem disser ao seu irmão raca, será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo, será réu do fogo do inferno. Em Mateus capítulo 5, verso 29, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois é melhor que perca os teus membros do que seja lançado o teu corpo no fogo do inferno. Ele vai falar também mais um pouco sobre isso aí. Mateus 23:33, ele fala: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Lucas 12, verso 5, Jesus falando de novo: mas eu vos mostrarei a quem é que deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Sim, digo, a esse temerei. Olha ele falando de novo do inferno. O Senhor ensinou que muitos estarão no inferno e poucos no céu. Mateus 7, verso 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Existem aproximadamente 8 milhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas vivas hoje na Terra. Cerca de 8 bilhões. E estamos morrendo a uma taxa de cerca de 313 mil pessoas por dia. Dá quase 4 milhões de pessoas por ano. A expectativa de vida média é de 70 anos. E todos agora vivos estarão mortos em 100 anos. Muitos deles estarão no inferno. Apenas alguns serão salvos. Todos aqueles que não estão nele e não procuram servir a Jesus, estarão no inferno. João 15, versos 5 e 6. Eu sou a videira e vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora como a vara seca. Tais varas são recolhidas e lançadas no fogo e queimadas. Somente aqueles que estão em Cristo é que serão salvos, meus irmãos. É muito claro esse texto aqui. Ele é um texto transparente. João 14,6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há exceções, porque todos pecaram. Romanos 3:23. Os apóstolos ensinaram, queridos, essa mesma doutrina. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Assim todos precisam de salvação. Falando de Jesus, Pedro disse assim, e nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Atos 4:12. As escrituras ensinam que a obediência ao evangelho, que é a morte, as escrituras ensinam que a obediência ao evangelho e que a morte, sepultamento e ressurreição nos salva. 1 Coríntios 15:1, ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebeste, no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que vos conservais tal como vos anunciei, e não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas e depois aos 12. A obediência ao Evangelho inclui o quê? Ser batizado como uma resposta de fé. Gálatas 3:26-27. Pois todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Agora, o inferno
é um lugar de banimento. Banimento. Não é alimento não, hein? A cada pessoa que já viveu será ressuscitada para enfrentar o juízo. João 5, verso 28 e verso 29, o Evangelho segundo escreveu João: não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, e os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Quando Jesus vier, preste bem atenção no que eu vou explicar. Quando Jesus vier, ele irá separar os salvos dos não perdoados. Mateus 25, 31, 33. Quando, pois, vir o Filho do Homem na sua glória, todos os anjos com eles, então se assentará no trono da sua glória, diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Aqueles que não estão em Cristo serão exilados, queridos. No livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 17, no verso 10, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do céu, poder em chama de fogo, e tomar vingança dos que não conheceram a Deus, e dos que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos na face do Senhor e da glória do seu poder, quando naquele dia ele vier, para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos os que tiverem criado, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então existe, queridos, dois grupos que serão eternamente exilados da presença de Deus. Aqueles que não conhecem a Deus, eles pecaram, Romanos 6, 23. Aqueles que não obedecem o Evangelho, eles seguiram o seu próprio caminho. O destino desses exilados é o castigo eterno. Eles receberão a retribuição por aquilo que fizeram nas suas vidas. Certo? É importante que o cristão, ele compreenda essas coisas. Eles pagarão a pena da destruição eterna. Eles serão mantidos longe da presença de Deus e de tudo que Ele fornece. Então, o cristão tem que aprender. O inferno é um lugar, meu amado, de punição. Guena é a palavra mais frequentemente traduzida. O Vale de Enom, ao sul de Jerusalém, era o lugar mais antigo, né? Ele era o lugar nos tempos antigos em que israelitas idólatras queimavam seus filhos vivos como sacrifícios a Moloque e Baal. Também era conhecido como Tofet, que significa um lugar de fogo. Depois que retornaram do exílio na Babilônia, os judeus supostamente transformaram o Vale de Enom em um lixão de cidade, onde o lixo e qualquer coisa considerada impura era queimada lá. Isso incluía os corpos de criminosos executados e animais mortos. Ali ardia continuamente o fogo, consumindo lixo que frequentemente, queridos, era jogado ali, naquele lugar. E sempre havia vermes se alimentando de quaisquer restos não queimados. Hoje o Vale de Enom não é nada parecido com isso. Nos tempos modernos foi transformado em um jardim. Então o simbolismo aqui é tão grande que não pode passar desapercebido. A pessoa não redimida sofre a pena dos seus pecados, Romanos 6, 23. Ele é colocado em lugar reservado para as coisas sem valor, o lixo. O destino dos perdidos é um lugar onde o fogo nunca se apaga. Então o fogo do inferno, ele é eterno, ele é constante. E o que Jesus disse sobre o inferno? Ele é um lugar a ser temido, Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temeis ante aquele que pode perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Jesus escreveu como um lugar de tormento. No Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, viu de longe Abraão e a Lázaro no seu seio.
Jesus se referiu ao inferno como lugar de destruição, Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Jesus frequentemente se refere ao inferno como um lugar de fogo, Mateus 7,19. Aqueles que não foram perdoados serão queimados como árvores improdutivas. Em Mateus 13, verso 39, o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, os celeiros são os anjos, pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço, e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. E ali haverá choro, pranto e ranger de dentes. Jesus adverte os cristãos sobre o imperativo de permanecer fiel. Em João 15,6, quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara seca. Para o cristão inativo, Jesus avisa, Mateus 25,29, porque todo aquele que tem, dar-se-lhe-á, e terá abundância, mas ao que não tem, até o que não tem lhe será tirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Ele está se referindo aqui ao julgamento eterno. Não há esperança para os que estão no inferno. Quem morreu, quem parte desta vida sem Jesus, não há esperança. Aqui podemos tolerar a maioria das coisas, se pudermos ver o fim. Mas o inferno nunca terá fim. O céu é uma escolha de entrada ou saída. Aqueles que estiverem de fora estarão eternamente de fora. As pessoas no inferno podem ver, mas nunca podem sair. Lucas 16. No Hades ergueu os olhos, estando em tormento, viu de longe Abraão. Olha que coisa. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quiserem passar daqui para lá não será permitido. Então aqueles que são banidos para a eternidade, segundo Tessalonicenses capítulo 19, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna. A falsa doutrina, meus irmãos, lá do purgatório, ela foi inventada para capitalizar o medo dos homens. As escrituras são claras, cada pessoa está diante de Deus como um indivíduo. Deus não pode ser subornado ou de forma alguma aplacado por terceiros. Até o último batimento cardíaco do seu coração, todos têm uma escolha. O que vai escolher? Você que vai decidir. Quer passar a eternidade com Cristo, né? D.C.S. Lewis disse assim, existe apenas dois tipos de pessoas: aqueles que dizem para Deus, tua vontade seja feita, e aqueles a quem Deus dirá no fim, tua vontade seja feita. Todos no inferno escolheram isso. Sem escolha não poderia haver inferno. O que é isso? Eu escolhi não servir a Deus. Eu escolhi me prostituir. Eu escolhi usar drogas, viver no mundo na criminalidade. Eu escolhi viver na prostituição, no homossexualismo. Eu escolhi praticar cultos a Satanás. É uma escolha livre, eu posso fazer isso. Sabe? Ter esta liberdade para fazer isso. Só que isso depois vai custar para mim. Eu vou colher exatamente isso que eu estou plantando. Então, meu amado e minha amada irmã, escolha servir a Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade. Não estou falando de religião, de placa de igreja, nada disso. Estou falando de Jesus, o único caminho que leva ao Pai. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde no dia de hoje. Graça e paz.